Bom, então nós vamos começar a nossa aula de hoje falando justamente sobre a educação nos tempos bíblicos. Isso compreende não só um período da vida de Jesus ali nos evangelhos, mas desde o Antigo Testamento. A educação, inicialmente, ela era uma questão muito do lar, porque a educação se resumia, vamos dizer assim, né, em um conceito muito básico, em passar o conhecimento de uma geração para outra geração. A forma disso não se perder era justamente exercitando a educação. Então, se a gente for pensar nesse sistema muito básico de educação, isso já é feito de maneira muito natural dentro das casas, mas era necessário que fizesse então de maneira cada vez mais intencional. Se a única forma de o meu filho aprender era na convivência comigo, então eu precisava ser muito intencional para passar todo aquele conhecimento que eu tinha para a minha próxima geração e para que ele entendesse também a necessidade dele passar para a próxima. Então, até existia uma formalização da educação para famílias nômades, para pessoas que ainda não se organizavam em cidades, ou mesmo no início das cidades, esse papel era muito dos pais para com os filhos. A passagem de conhecimento, os primeiros professores eram os pais. E ainda são. Né? Os nossos pais nos ensinam as coisas mais básicas para nós. A nossa formação de caráter vem da nossa relação familiar. A nossa formação como indivíduo, ela vem da nossa relação familiar. E é muito importante o papel dos pais na educação dos filhos, essencial, eu diria, na educação dos seus filhos. E isso era o que acontecia. Quando não se tinha escolas, quando não se tinha nem mesmo a escrita, mas só a oralidade, o conhecimento era passado de geração após geração, através da contação de histórias, da explicação de fatos, do conhecimento falado e copiado através das atitudes ali, das habilidades, seja para a vida comum, seja para os relacionamentos, para a vida religiosa ou mesmo para um novo ofício, para que aprendesse então a fazer alguma coisa, alguma tarefa que gerasse trabalho. As famílias eram responsáveis por essa passagem. Mas com a estruturação foram surgindo então maiores necessidades. E com o crescimento das pessoas, aumentou-se a variedade de habilidades, a variedade de conhecimento também aumentou, e isso fez com que o dinheiro começasse a circular e a existir também, e com o aumento do dinheiro, aumentou a possibilidade, então, de investir em educação. E a necessidade de aplicar essa variedade de conhecimentos, também foi necessária uma formalização do estudo. E aí começam a surgir os professores de matérias, disciplinas específicas, pessoas que são dedicadas a ensinar determinados ofícios, determinados conhecimentos que não eram compartilhados com todos, mas alguém se especializava naquilo e passava a compartilhar, então, através de uma estrutura mais formal. E aí, mais pessoas passavam a aprender, então, esses conhecimentos e habilidades. E aí já não era mais uma coisa tão restrita. É claro que eu falo aqui, em 3 minutos, um processo que aconteceu em muitos anos. E a gente tem que entender que esse processo era um processo lento, devagar, mas que ia sim acontecendo, onde as pessoas iam cada vez mais tendo acesso. Demorou muito para que as pessoas, de forma geral, tivessem acesso à escrita e à leitura, por exemplo, mas não necessariamente que elas tivessem acesso ao conhecimento. Esse conhecimento podia ser passado por repetição, podia ser passado por exemplo, por cópia mesmo, né? Memorização, e não necessariamente pela leitura e pela escrita. Então, a gente tem um processo educacional que acontece em paralelo com o desenvolvimento da escrita e da leitura. Um está atrelado ao outro, mas esse não precisa acontecer necessariamente com a existência desse. Então, ainda que as pessoas não soubessem ler ou escrever, elas poderiam sim aprender um ofício e até mesmo ensinar um ofício, ainda que eles não fossem alfabetizados, como nós dizemos hoje, né? É porque as habilidades eram passadas de maneira diferente. A primeira pista que a gente tem na história da humanidade de escrita vem dos sumérios, na região da Mesopotâmia, e é a escrita cuneiforme, em forma de cunha. Eram símbolos sempre meio curvos, que eram então a escrita mais primitiva que se tinha.
E existem vários registros aí dessa escrita, ou melhor, alguns registros dessa escrita, e era justamente dessa região que surge um personagem muito importante na história bíblica, que é Abraão. Abraão era da cidade de Ur dos Caldeus, a Caldeia era justamente a região da Mesopotâmia, desculpe, e é a região onde se desenvolveu o povo sumério. Então, os sumérios, o Ur dos Caldeus é também na Suméria. Abraão cresceu num contexto sumério. E a cidade de Ur não era uma cidade pequena, mas era uma cidade grande para a época, muito civilizada, altamente civilizada e desenvolvida. E ali sim tinham escolas especializadas e muito bem desenvolvidas, que ensinavam todo tipo de coisa, inclusive questões religiosas, comerciais e governamentais. Então, um indivíduo que passava por uma escola suméria, ele estava preparado para vários âmbitos da sociedade, para a vida religiosa, para a vida comercial e para a vida governamental. Outras coisas que eram ensinadas nas escolas sumérias era a matemática, a linguagem, a geografia, a botânica e o desenho. Curiosamente, eles aprendiam também o desenho. A escrita, como eu disse, era feita em forma de cunha, com esses símbolos cunhados em tabletes de argila macia. É isso mesmo. Os tablets não são inovações, né? Esses tablets já existiam há muito tempo, no tempo de Abraão. As pessoas escreviam em tablets também. Na verdade, nós voltamos aos tempos pré-históricos. A diferença é que, ao invés de argila, a gente usa o touchscreen. Aí sim, é uma belíssima inovação. Mas os tablets, né, ou os tabletes de argila, eles eram utilizados pelos sumérios para escrever. As crianças registravam nas suas aulas, nos seus tabletes, eram corrigidas pelos professores também nos seus tabletes de argila, e eles podiam preparar esse tablete de novo para poder utilizar em uma próxima aula. Eu quero mostrar para vocês uma imagem aí, vou pedir para os meninos colocar, por favor. Do lado esquerdo, você tem aí dessa imagem, esse tablete de argila. Esse foi um tablete encontrado na cidade de Nínive, e ele mostra muito bem o que é que como que os sumérios utilizavam esses tabletes para fazer o registro. Então, observe que aí do lado esquerdo, né, você tem esse bloco de argila, todo rabiscadinho. A marcação era feita com uma peça fina que pudesse, então, marcar a argila, e ao secar, ficava esse registro, né? Essa parte mais clarinha era onde tinha o baixo relevo ali provocado pelos riscos da escrita. Foram encontrados, inclusive, registros de alunos que tinha a correção do professor, crianças que escreveram. E existia um tablete que foi recuperado que dizia exatamente isso que eu vou dizer para vocês aqui. Li meu tablete, almocei, preparei meu tablete, escrevi nele e terminei-o. Esse era um registro de um tablete desses que um aluno escreveu e registrou como uma espécie de diário nesse tablete aí de argila utilizado pelos sumérios antigamente. Então, uma curiosidade bem legal mesmo, né? Haviam professores então especializados a ensinar cada uma dessas áreas, mas a escola era dirigida por um pai que também tinha um assistente que ajudava ele a fazer os exercícios. Então veja como a família teve um papel importante, porque esses pais de alunos se envolviam na estruturação essas escolas, e eles traziam professores especializados para darem as aulas mais específicas, mas eles mesmos se responsabilizavam como um pai diretor e um pai assistente para poder fazer as lições, os exercícios, para que as crianças pudessem aprender. Então lá em Gênesis capítulo 11, abre comigo lá, versículos 31, Gênesis 11, 31. Gênesis capítulo 11, versículo 31. Diz assim, nós vamos ler até o versículo 5 do capítulo 12. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram, e havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome.
sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Então veja que Abrão vinha de uma terra, a terra de Ur, onde tinha uma estrutura de educação muito bem desenvolvida para a época, e ele vai para um lugar completamente desconhecido. Mas ele não vai desatrelado daquilo que ele viveu. Não há nenhuma evidência de que Abraão tenha frequentado uma escola suméria, uma evidência clara que diga isso. Mas nós podemos perceber que no comportamento dele, ele era sim completamente influenciado pela cultura e as leis sumérias. Inclusive o episódio onde Deus promete um filho a Abrão, e ele não tem esse filho, e Sarai, a sua esposa, tem a ideia de que eles tenham esse filho, ele tem esse filho com a serva dela, Agar, esse filho seja dele com a serva, não dele com a sua esposa. Isso era um hábito sumério, de que quando a mulher fosse estéril, ela poderia ceder uma de suas servas ao seu esposo, para que lhe desse filhos em seu lugar. Isso era uma lei suméria. Então isso mostra que Abraão realmente trouxe consigo influências da cultura e da lei suméria. E ele que seguia essas leis, tinha várias influências dessa lei então. Inclusive havia também parte dessa lei, algo que dizia que depois que essa serva tivesse o filho, a sua senhora, ou seja, a esposa estéril, não poderia maltratar essa serva. E por isso há um incômodo tão grande na casa de Abraão, quando nasce Isaac, e ele nasce Ismael, e ele passa a desdenhar de Isaac, seu irmão mais novo, mas que é filho da esposa de Abraão. Então há um incômodo muito grande, e mesmo antes do nascimento, Sara quer expulsar ela dali, há um inconveniente muito grande, e Abraão só realmente deixa que Agar vá embora com Ismael, depois que ele recebe do Senhor uma confirmação. Essa lei que estava arraigada no pensamento deles traz para ele um constrangimento, que ele sabia que não deveria, então, simplesmente liberar a sua esposa, a sua serva, já que ela tinha um filho que era dele. Outro povo que tem influência na história bíblica com a sua educação é o povo egípcio. Mas antes de falar do povo egípcio, se você tiver alguma pergunta, eu quero estimular você a mandar aqui no chat, que a gente está acompanhando também. E eu vou lendo aqui e a gente vai respondendo. Eu quero dar bom dia para o nosso irmão Edson, que chegou aqui, a Kelita, e o nosso querido diácono Gilmar. Sejam bem-vindos, que bom tê-los aqui. E a família de vocês, imagino que estejam aí acompanhando também. Um abraço para todos eles que estão junto conosco. Então, se você tiver alguma pergunta, você pode enviar aí para a gente através do chat. Os egípcios, então, um povo conhecidamente muito civilizado, muito bem desenvolvido, mesmo em tempos tão primitivos, a ponto de gerar aí especulações e teorias absurdas de antigos alienígenas, primeiros astronautas, uma série de conspirações pela magnitude, pelo desenvolvimento e conhecimento que eles tinham. A construção de pirâmides, o desenvolvimento da linguagem, os processos medicinais, tudo isso salta aos nossos olhos quando a gente começa a ler sobre os egípcios. E a gente tem que lembrar aí na história do povo de Deus que eles passaram um bom tempo pelo Egito. José foi o primeiro a chegar lá e trouxe depois a sua família toda, Jacó e seus filhos, para morarem no Egito. E com o tempo, essa família foi crescendo e passou a ser um povo que vivia no meio do povo egípcio. E eles, com certeza, foram influenciados pela cultura. Moisés acaba por ser criado pela filha de Faraó. Se você não conhece essa história, dá uma olhadinha lá no Gênesis, uma história muito linda, que dá início à libertação do povo de Deus do Egito e a caminhada para a terra de Canaã de volta, terra onde Abraão habitou, onde Jacó habitou e depois foi para o Egito, e os seus descendentes retomam a jornada até Canaã, pela promessa de Deus. Mas Moisés, ali na história, passa a ser criado, então, não pela sua família hebreia, mas pela filha do faraó.
a sua mãe, por conta de um decreto do faraó, que manda matar todos os judeus pequenos, até 2 anos, em desespero que seu filho poderia morrer, coloca ele num cesto no rio Nilo. E esse cesto, pela mão de Deus, chega até a filha do faraó que se banhava no rio. E ela resolve criar esse bebê, chamando ele de Moisés. Moisés, então, é criado em meio à cultura egípcia. É criado pelos professores dos filhos do rei, os professores do palácio, da corte real. Ele é criado, então, com a melhor educação que poderia existir no Egito. Moisés aprendeu, com certeza, aritmética, geometria, poesia, música, astronomia e muitas outras áreas que faziam parte da vida comum das escolas egípcias, do ensino egípcio. As escolas eram ligadas ao templo e eram controladas pelos sacerdotes egípcios, que eram sacerdotes pagãos, não eram sacerdotes que serviam ao nosso Deus. Outras áreas que eram extremamente importantes era a medicina e a religião, principalmente para aqueles que queriam seguir a vida religiosa como sacerdotes. Então eles deveriam estudar toda a estrutura religiosa e também medicina. Já é sabido que os sacerdotes tinham parte, por exemplo, no processo de mumificação, que era um processo medicinal bem complexo, e também nas curas das doenças, nos tratamentos de doenças, eram os sacerdotes que estavam ligados a isso. Existiam os médicos, mas os sacerdotes também obtinham esse conhecimento. Moisés, então, deve ter sido ensinado por esses professores dentro do palácio e tido a mesma educação de um príncipe. Ele foi muito bem ensinado, e esse ensino fez com que ele fosse influenciado, influenciasse a cultura dele na hora que ele foi liderar o povo. Com certeza isso fez toda a diferença quando ele recebe os mandamentos da parte de Deus, porque ele tinha condições de ler, de ensinar, e ele reflete o modelo de ensino egípcio no ensino do povo de Deus. Moisés ensina a lei para o povo por repetição, por exemplo, que a gente pode ver isso lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 15. Vamos abrir lá? Pegue aí a sua Bíblia. Não falei no começo, né? Mas espero que você esteja aí com a sua Bíblia por perto, um caderninho para você ir anotando também algumas informações interessantes, importantes. Mas eu quero convidar você a abrir agora em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 5. Versículo 15, desculpe. Deuteronômio 11, 15. Diz assim: darei erva no vosso campo. Acho que eu estou no capítulo errado. 11, 19. Eu mesmo escrevo, depois não entendo a minha letra, né? Ensinai-vos aos vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos, e levantando-vos. Então, uma forma de ensino era o exemplo e a repetição. Falar constantemente sobre um assunto e falar a todo instante de vários modos, de vários métodos. Era essa uma forma de ensino que refletia um modelo egípcio. Eles ensinavam por repetição e exemplo. Outra forma também era a leitura pública. Deuteronômio 31, ainda no livro de Deuteronômio, agora no capítulo 31, versículos 10 a 13, dizem assim: ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que te escolher, lerás esta lei diante do povo de todo Israel. Então, a gente vê aqui a leitura da lei. Versículo 12: ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos, o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei, para que seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides, passando o Jordão, para possuir. Então, a leitura da lei também era feita como forma de ensino, porque nem todos tinham condição de fazer essa leitura. Mas aqueles que podiam, como Moisés, faziam a leitura em voz alta, e essa repetição da leitura também fazia com que eles fossem ensinados. E aqueles que não conheciam, passavam a conhecer. Outra forma muito curiosa, que reflete claramente a influência da educação egípcia na vida de Moisés, ou pelo menos do método de educação, é quando ele usa cânticos. Era muito comum as pessoas cantarem as lições no Egito. Era uma forma de
fixar. E a gente faz isso também até hoje. Eu não sei você, mas quando dá aquela confusão, onde é que está aquele texto bíblico? Eu lembro daquela música, se você foi criado aí na igreja como eu, daquela música dos livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, e aí por aí vai. Aí você fica lá, canta na sua cabeça e você lembra aonde que está a posição dos livros dentro da Bíblia para você achar um texto bíblico. A música ela tem esse poder de fixar lições, aprendizados por longos anos. Ele amplia a facilidade, explora mais áreas do nosso cérebro. E os egípcios já faziam isso. E Moisés usa desse método também, cantar a lei, para que o povo pudesse aprender as lições. Isso está registrado na Bíblia, na palavra de Deus. Lá em Deuteronômio também, no mesmo capítulo 31, agora no versículo 19, que diz assim: escrevei para vós outros este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Põe-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Então, Moisés escrevia cânticos para ensinar o povo acerca da lei. E essas eram canções, com certeza, ditas e cantadas, que mostravam o conhecimento e fixavam na cabeça das pessoas o conhecimento bíblico. Muito interessante isso, né? Então, cantar essas lições também era um hábito que Moisés tinha. Moisés foi um líder muito preparado e, assim como Paulo, por exemplo, que pelo seu muito conhecimento é chamado por Deus, não é difícil a gente perceber que Deus usa estrategicamente esses homens com uma excelente formação educacional para serem bênção na vida da igreja, da história do povo de Deus, seja nos tempos mais primitivos, nos tempos antigos ou nos tempos modernos. Homens de grande conhecimento são usados por Deus para abençoar e trazer desenvolvimento sobre a compreensão da lei de Deus. E isso mostra para a gente como é importante a gente investir mesmo no conhecimento, na educação, para que Deus possa nos usar ainda mais, de maneira mais ampla. Quanto mais a gente conhece, maiores condições a gente tem de atingir o maior número de pessoas. E a gente hoje tem uma facilidade muito grande de acessar conhecimento, diferente desses homens. Mas o Senhor proveu lugares específicos para que eles tivessem. Moisés foi preparado pelos egípcios para cumprir a missão que Deus tinha. Não para ele ser um bom egípcio, mas para ele ser um bom servo de Deus, preparado para liderar todo um povo. O pastor Tiago mandou um comentário aqui. Bom dia para a Silvana, bem-vinda. Sobre a repetição, a Ana estuda em uma escola que utiliza o método e material de ensino do Mackenzie. Já estava nos incomodando a quantidade de vezes que um determinado assunto é repetido. Aí comecei a perceber que, na primeira vez, a Ana não entendia nada, mas a partir da segunda, terceira vez, ela já tinha aprendido o conteúdo. Quando fui me informar, eles disseram que isso é intencional, baseado no método bíblico de aprendizagem pela repetição. Olha que interessante. O presbítero Emanuel lembra aqui também do método Kumon, né? Eles usam muito a repetição, seja para o ensino de línguas e matemática, enfim. Eles utilizam também esse método da repetição. O sistema dos ensinos islamitas também é assim, muito forte, verdade, Manuel, bem lembrado. Os islâmicos utilizam o método da repetição, inclusive na língua original, em árabe, mesmo fora de contexto de língua árabe, justamente para que fique arraigado. A criança muçulmana escuta no seu nascimento o seu pai dizer a seu ouvido palavras do Alcorão. Então, isso é bem comum mesmo. Muito interessante essa questão do método Mackenzie, copiar o método bíblico, né? E ele é completamente influenciado por essa época aí de Moisés, onde a repetição era muito forte, não só dentro de um contexto do povo de Deus, mas no contexto egípcio, e a gente também podia ver isso no meio dos sumérios, né? Justamente porque nem todos tinham condição de ler, como eu disse, mas nem por isso eles não tinham condição de aprender. Então, a repetição era muito utilizada. E a gente vê isso muito claro quando a gente fala lá de Deuteronômio 6, né? Nós vamos chegar lá. Eu quero falar para você da educação judaica agora. Então, já que nós falamos dos sumérios, que influenciaram Abraão, dos egípcios, que influenciaram Moisés, a partir daí, quando o povo começa a se constituir nação, há então o desenvolvimento de uma educação judaica. Os judeus, no início da sua formação, não tinham uma educação formal bem estruturada. Na verdade, não havia nada. Ainda ficava por conta dessa oralidade oriunda do tempo do deserto. Mas, com a estruturação, enquanto povo, enquanto nação, foi havendo cada vez mais necessidade maior de estruturar e formalizar também a educação. E isso foi influenciado, então, por nações vizinhas,
e eles foram então absorvendo um pouco de cada método que eles viam à sua volta. Inicialmente era centrada no lar, então pela repetição, pela oralidade, pela passagem do conhecimento comum de pai para filho. As mães eram quem educavam os filhos e as filhas até os seus 3 anos de idade, mais ou menos. A partir dos 3 anos, as meninas continuavam aprendendo com a mãe as atividades domésticas durante toda a sua infância. E os meninos passavam a aprender sobre a lei de Deus com os seus pais. Os pais, então, educavam os meninos a partir dos 3 anos, e as meninas eram educadas pelas mães dos 3 anos em diante, aliás, desde a sua infância, desde o seu período de nascimento até todo o seu período de infância. E além de ensinar a lei de Deus, o pai também deveria ensinar um ofício. Ele deveria falar, mostrar para o seu filho um trabalho. Então era muito comum que a linhagem da família exercesse às vezes um único ofício, porque o ofício que o pai sabia, ele passava para o seu filho, e esse para o seu filho, e assim por diante. Então era comum que famílias crescessem e exercessem o mesmo ofício por um período longo, formando grupos até específicos, onde moravam pessoas que cumpriam ofícios específicos, que na verdade eram clãs, famílias grandes que exerciam o mesmo ofício. Existe um dizer rabínico que fala que o pai que não ensina ao filho um ofício útil está educando-o para ser um ladrão. Esse é um ensino que perdura para nós até hoje, deve ecoar também na nossa mente até hoje, que os pais tem uma responsabilidade de conduzir os seus filhos a uma educação bem desenvolvida, cobrar deles isso, não simplesmente para massacrá-los, para exigi-los, mas para que eles tenham uma boa educação e sejam indivíduos dignos naquilo que fazem. Não ensinar, não prover um ensino para os seus filhos é formar um bom ladrão. Eu tenho certeza que você não quer um ladrão dentro de casa, né? E esse dizer rabínico, então, tem uma sabedoria muito importante. Algo curioso, então, sobre essa questão de passagem, né, de conhecimento, é o próprio exemplo de Jesus. Jesus não era só o filho do carpinteiro, como diz Mateus 13:55. Vamos abrir lá? Mateus 13, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 55. Que diz assim: Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então, ele não era só o filho do carpinteiro, José era um carpinteiro, mas como um bom servo de Deus, como um bom judeu, ele ensinou uma profissão útil ao seu filho. Jesus também era o carpinteiro. Ele também fazia carpintaria e tinha esse conhecimento. E a gente pode ver isso lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 3. Marcos 6, 3. Que diz assim: Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vivem entre nós aqui as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então, esses textos falam que ele era o filho, mas também era carpinteiro. Ele também sabia do ofício, porque foi ensinado por seu pai. Isso explica, então, porque muitos trabalhadores, grupos de trabalhadores do mesmo ofício moravam numa região. A gente vê isso narrado em 1 Crônicas 4, que falam de um grupo de trabalhadores de linho e um grupo de trabalhadores de oleiro, de barro, né, que eram oleiros, que moravam em regiões específicas e habitavam uma terra específica. Então, isso acontecia pela passagem de conhecimento de pai para filho. As meninas, apesar de não receberem um ofício do pai, elas ainda assim poderiam sim ter uma profissão, e elas poderiam ser parteiras, que era um conhecimento doméstico passado, né? Elas poderiam então ser parteiras. A gente vê exemplos disso lá no Êxodo, quando Faraó manda matar os bebês que fossem homens até 2 anos de idade, e ele pede para as parteiras judias ajudarem ele, né, hebreias, ajudarem ele a fazer isso. Então existiam mulheres parteiras no meio do povo, e essa era uma profissão que podia ser desenvolvida. Ou elas poderiam ser cantoras, e a gente vê isso lá em Eclesiastes 2:8. Eclesiastes 2:8 falam das mulheres cantoras. Então elas poderiam também desenvolver esses ofícios. Mas o trabalho pesado do campo estava muito mais ligado aos homens e aos meninos, né? Mesmo jovens, eles iam para o campo com o pai, e eles deveriam trabalhar
pelo sustento da família, e a mulher cuidava dos negócios a partir de casa, do serviço doméstico, e elas poderiam ser também comerciantes. A gente vê Provérbios 31 que fala da mulher que negocia, que vende os tecidos, que faz tapetes. Elas trabalhavam então com manualidades, né, com habilidades manuais, e podiam desenvolver aí uma profissão a partir disso como artesãs também. A educação judaica, ela era basicamente religiosa, voltada para o contexto religioso, e capacitava as crianças a compreenderem a natureza de Deus pelo que Ele fez e pelo que Ele exigia na lei. E a gente vê isso com muita clareza a partir de Deuteronômio capítulo 6. Eu quero muito que você abra comigo nesse texto, que era uma espécie de credo, algo muito importante, conhecido por todo judeu. Ele sabia que deveria ensinar os seus filhos a partir daquilo que foi dito lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que diz: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Desculpe. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão, e terás como na tua mão, e te serão por sinal, por frontal entre os olhos. As escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, a lei do Senhor era algo que deveria ser constantemente ensinado, repetido, falado, no dia a dia, nas tarefas, a todo instante, a lei do Senhor deveria ser ensinada. E era isso que dava base para a educação judaica, então, naquele tempo. Ela deveria ser ensinada, discutida e usada, inclusive, na adoração, né? Tanto que existe esse hábito do atar ela no frontal, como frontal para os olhos, né? Uma caixinha que é utilizada pelos judeus até hoje como símbolo dessa lei guardada, né? Essa caixinha contém um papel escrito, esse trecho da lei, e eles amarram com cordão na cabeça, enfim, várias práticas que eram didáticas da época, métodos para poder utilizar e que ficaram marcados na cultura judaica. As crianças eram estimuladas a fazerem perguntas a respeito disso. E a gente vê isso a respeito da cultura, a respeito do que significava, das tradições. A gente vê isso lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 26. Vamos lá comigo para o Êxodo? Êxodo 12, 26. Fala sobre a festa da Páscoa e diz assim lá no versículo 26. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel, no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então as crianças deviam ser estimuladas a perguntar e os adultos deveriam estar prontos para responder e dar explicações a respeito das festas. Outro texto que fala disso é Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, versículo 20 a 25. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo, que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou, para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos os estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. E a gente tem mais textos ainda lá em Josué, capítulo 4, versículo 6, Êxodo, capítulo 13, versículos 14 e 15, também falam sobre perguntas que eram feitas acerca de ritos e práticas e festas judaicas e que deveriam ser, então, explicadas para todos aqueles que questionassem. Fossem as crianças ou não, fosse um estrangeiro, eles deveriam saber desde cedo como que funcionava isso. O início da educação formal era feita nos templos,
justamente porque ela era muito atrelada à religião. A gente vê isso muito claro na história de Samuel, lá em 1 Samuel capítulo 1, você vai ver o pequeno Samuel indo até o templo em Siló para aprender com o profeta Eli, e ali ele estava passando por um processo de ensino, de educação. Samuel também abre a sua própria escola de profetas em Ramá. A gente vê isso no primeiro livro de Samuel, no capítulo 19. E algumas outras escolas teológicas surgiram mais tarde, como a gente vê no segundo livro dos Reis, no capítulo 2, e no livro do profeta Isaías, capítulo 8, versículo 16. Escolas de formação teológica, então, também surgiram nessa época. A educação era extremamente ligada com a religião. Daí vem a ideia de chamar o sacerdote de pai, hábito que se estende até hoje, quando você vê, por exemplo, no catolicismo, os padres, né? Os sacerdotes que são chamados de padres, vem de pai, né? Em inglês mesmo é literalmente pai. Vem dessa ideia, então, de que a educação vinha dos pais e os que se tornaram responsáveis pela educação se tornaram aqueles que eram os seus pais educadores, né? O Eduardo está aqui perguntando, isso quer dizer que nossos filhos deveriam estar estudando a palavra de Deus nas escolas todos os dias? Eu não tenho dúvidas disso, Eduardo, e eu sei que é uma coisa que talvez não seja acessível a todos nós, mas nós deveríamos buscar escolas que tenham um currículo cristão. Essa deveria ser a postura de todo pai, né? O pastor Tiago citou aqui, por exemplo, a escola que a filha dele estuda, que utiliza o currículo do Mackenzie, que é um currículo que ensina a ciência através da palavra de Deus. E os materiais contêm versículos bíblicos, é um material fantástico que o Mackenzie produziu. Contém versículos bíblicos e eles têm oportunidade de inserir a vida cristã também na sua vida comum, porque não são separadas essas coisas. A gente que criou esse mau hábito de separar a nossa vida comum da nossa vida espiritual, mas nós somos espirituais, nós somos seres espirituais, fomos espiritualmente refeitos em Cristo, né? Fomos feitos novas criaturas. Então, os nossos filhos deveriam, sim, estar estudando a palavra de Deus dentro das suas escolas, junto com a matemática, com as ciências, com a geografia, enfim, com todas as disciplinas que dizem respeito. Verdade, né? O pastor Tiago está dizendo aqui, verdade. Isso também quer dizer que os pais devem estudar a palavra de Deus com seus filhos todos os dias. Voltando naquilo que eu falei no começo, é um dever dos pais estimular os seus filhos em casa e não terceirizar essa educação. Esse papel que tinham as famílias judaicas sobre seus filhos, ele não se eximia pelo fato de que os filhos poderiam ir para o templo. Os pais deveriam continuamente ensinar os seus filhos, não só pelo exemplo, mas pela fala mesmo, pelo ensino formal. Os pais são os primeiros professores dos filhos. Quando a gente trabalha com o ministério infantil, fazendo aqui abrindo um parênteses, né? Quando a gente trabalha com o ministério infantil, a gente não fala de discipulado de crianças, a gente fala de discipulado de famílias, porque quem deve ensinar os filhos não são os professores ou nem mesmo os pastores, ainda que eles possam pastorear o coração da criança, mas o ensino vem de casa. A nossa preocupação maior deve ser pastorear as famílias, para que os pais sejam responsáveis pela educação dos seus filhos. E às vezes tem pais que sentem-se frustrados porque não veem seus filhos na igreja depois que crescem, e aí eles tentam encontrar o responsável dentro da igreja e dizer, aquela professora não era boa o suficiente, aquele pastor não olhou para o meu filho, mas ele deveria olhar para o espelho e dizer, eu falei como pai, como mãe, porque era a minha responsabilidade ensinar para o meu filho aquilo que é a palavra do Senhor, com a minha vivência, com a minha fala, com o meu exemplo, pela minha repetição, ao me sentar, ao me levantar e quando eu estiver andando pelo caminho. Esse ensino prevalece até hoje, ele não é um ensino cultural, ele não é um ensino temporal, mas ele é atemporal, um ensino bíblico. O presbítero Emanuel falou aqui que é positivo e necessário, né, essa prática de ensinar as crianças a palavra de Deus ainda dentro do currículo escolar, regra de fé e prática, muito bem lembrado, a palavra tem a ver com prática. E nosso irmão Eduardo pergunta aqui, por que será que as escolas seculares tomam tanto tempo do dia das crianças? Justamente porque, infelizmente, né, nós não vivemos debaixo de um governo que é de uma nação que está debaixo do senhorio de Cristo. Então, nós estamos sujeitos às nossas escolas secularizadas, onde um currículo não prevê o ensino da palavra de Deus. E isso torna ainda mais urgente e necessário que, como pais,
cada um de nós assuma o seu papel no ensino de nossos filhos, inclusive para combater ensinos errados que são trazidos nas escolas. Nós precisamos direcionar a vida dos nossos filhos e nos interessarmos por aquilo que eles estão aprendendo na escola, porque muitas dessas coisas vão contra a palavra de Deus. E muitas vezes, na maioria das vezes, para não dizer todas, não são ensinos científicos. Falo isso como cientista, porque além de pastor, tenho formação científica. E vi dentro do meu curso formações que não eram científicas, mas que são amplamente aceitos, né? Eu sou da área de biologia, tenho essa formação também, e nem tudo que é dito dentro do curso é ciência, muita coisa é especulação. Mas a gente acaba aceitando por não se envolver profundamente com a educação dos nossos filhos. O pastor Tiago disse, acredito que é para doutrinar nossas crianças, dizendo que as coisas de Deus são secundárias. Exatamente, o pastor Tiago foi perfeito na sua colocação, e nós devemos ser mais insistentes, né? Se eles não se cansam de fazer isso todos os dias, não devemos ser nós os primeiros a nos cansarmos de ensinar as nossas crianças a respeito da verdade. Muito bom, gostando de ver a participação aí dos irmãos. Eu vou dando seguimento aqui, mas conforme a dúvida surgir, não tenha preguiça aí de exercitar os dedos e digitar a sua pergunta, manda que a gente vai conversando sobre isso com toda certeza. Nós falávamos então da educação dentro dos templos, né, das escolas que foram surgindo, a ideia de chamar então o sacerdote de pai, e cada vez mais procurar escrever. Muito bem, desculpe. Outro hábito importantíssimo era escrever a história para que ela pudesse ser lida. Então, cada vez mais pessoas começaram a ter a possibilidade de leitura com o surgimento das escolas, e eles então sentiram essa necessidade de registro cada vez maior. E então o processo de escrita se torna mais comum e mais diário. Não era mais uma coisa tão restrita. Claro que aqueles que eram do povo mesmo, muito simples, eles não tinham esse acesso fácil, mas aqueles que tinham um pouquinho mais de condição, não precisavam ser muito ricos, muito abastados, conseguiam estudar com sacerdotes, aprender escrita, e aí podiam então viver na vida comum aí esse processo. A gente vê um episódio lá em Gideão, de um jovem que dá uma lista por escrito para Gideão, de alguns nomes que ele precisava saber de quem eram. Isso é uma atividade bem diária, bem comum, não era nada específico, não era um grande documento de um governo, mas era um jovem que tem a informação, passa e escreve e dá nas mãos de Gideão. Então isso mostra para a gente que Gideão era apto para leitura e que esse jovem também era apto para escrever e ler, mostrando aí que era uma coisa que já não estava mais tão longe do povo. Claro que ainda havia muito a se percorrer para a educação ser algo tão abrangente como hoje, que a gente ainda vê uma defasagem nessa educação, mas existia sim essa possibilidade. A escrita era quase sempre feita com tinta, uma tinta feita de fuligem, resina, óleo de oliva e água, misturava, e essa tinta, né, formava uma tinta preta por causa da fuligem, e ela era escrita sobre pedaços de cerâmica chamadas óstraco. Esse óstraco, então, era essa cerâmica utilizada com uma tinta para fazer registros, sejam para placas, seja para um registro de informação mesmo, e era esse papel circulante, né? Era esse pedaço de cerâmica para isso. As penas, o primitivo da caneta ali, eram feitos de bambu, um bambu que era aguçado, era moldado para que ele formasse uma ponta, e com essa ponta ela pudesse ser molhada na tinta e escrita nesses pequenos fragmentos de cerâmica para que fosse utilizado ali. Eu vou pedir para o Lucas colocar para a gente uma imagem ali, aquela mesma imagem que tem a tábua de argila, tinha uma outra imagem na lateral ali. Observe bem, ali tem uma espécie de caderno, um caderno muito primitivo, é claro, né? 2 quadrados de escrita encerrados e dobrados juntos para serem utilizados. Há uma curiosidade muito interessante. A gente vê vários versículos da Bíblia, como por exemplo o Salmo 19, onde Davi fala que a palavra era mais doce que o mel. Apocalipse 10, 8 a 10 também fala, dentro da visão de João, que Deus dá para ele um livro que seria amargo no estômago, mas na boca seria doce como mel. E ele come desse livro. Ezequiel tem uma visão muito semelhante, onde ele também come os rolos, e esses rolos tinham um sabor adocicado como o do mel.
Da onde vem essa expressão, então, de associar tanto a palavra escrita como mel? Livrinhos como esse que você está vendo aí, né? E lembre-se que eu falo livro, mas porque lembra a nossa estrutura, mas ele estava mais para um fichário só com as suas capas. Eram peças duras, firmes, de cerâmica, né, de argila queimada ou de madeira, onde os alunos escreviam e eles deveriam escrever não diretamente na cerâmica, mas era passada uma camada, lambuzado esse quadrinho com mel. E eles escreviam no mel endurecido ali, faziam os vincos com a pena de bambu, e ali eles registravam o que eles estavam aprendendo. E não era incomum a prática de utilizar esse mel aí que ficava sobrando nessa pena de bambu e pôr na boca. Então eles aprendiam e sentiam um gosto doce enquanto aprendiam. E eles aprendiam da lei do Senhor. Então, isso era um processo também didático de tornar adocicado o momento de aprendizado, né, fazer um bom registro aí, utilizando vários sentidos no processo de aprendizado, mas era também uma forma de utilizar um material do mel ali endurecido para marcar a escrita enquanto os alunos aprendiam. E era uma forma de dizer, esse conhecimento é doce, aprenda ele porque ele tem doçura. A palavra de Deus, ela foi escrita com doçura, e ela é mais doce ainda do que esse mel enquanto nós a aprendemos. Mais do que aprender, quando nós desfrutamos das profundidades da palavra de Deus, nós provamos da doçura de Cristo expressa nessas palavras. O Espírito aviva essas palavras e elas ultrapassam aquilo que diz respeito à letra por si só, mas ela passa a ser um conhecimento vivo e muito doce para as nossas vidas, para aqueles que recebem e são transformados por ela. Nós temos ainda alguns outros aqui, algumas outras influências de educação, e eu vou falar ainda para vocês aqui. A primeira delas é a influência síria e babilônica que o povo judeu sofreu no período de exílio. Então, eles foram dominados pelos povos assírios, levados cativos, e isso, é claro, influenciou totalmente. E o povo assírio, babilônico, eles eram também muito evoluídos no seu processo de educação, tinham escolas bem estruturadas e até, vamos dizer assim, bibliotecas ou tableotecas, né? Não sei como é que nós vamos chamar isso, porque não eram livros exatamente como a gente conhece hoje, mas eles tinham casas, ou melhor, lugares com armazenamento, coleções de tabletes de argila com conhecimento ali escritos de botânica, geometria, química, astronomia, medicina, matemática, leis, religião. Era um povo muito estudado e que estudava muito, que guardava esse conhecimento. Na cidade de Nínive possuía uma dessas coleções, onde um rei assírio havia feito essa coleção muito grande com diversos tabletes de argila colocados ali, guardados, né, com conhecimento guardado ali através desses tabletes. Então, o povo de Deus é levado, e a gente vê lá no capítulo 1 de Daniel, a forma como eles prepararam os exilados nobres de Israel para trabalharem a serviço do rei da Babilônia, né? E no capítulo 1, então, de Daniel, a gente vê isso. Eles foram treinados por 3 anos na língua local, na cultura local, eles deveriam saber, então, o funcionamento de tudo aquilo, e eles foram testados pelo próprio rei, porque o próprio rei tinha uma formação excelente, então, ele mesmo fazia o teste oral aí com esses jovens, e aí a Bíblia fala que ninguém foi encontrado tão sábio, tão douto sobre todas essas coisas, como Daniel e os seus companheiros. A partir daí, existiam também a função dos escribas. Inicialmente, os escribas eram homens responsáveis por fazer os registros reais na Babilônia e na Assíria. E esse papel, né, aqui, o Império Persa, que eles vão se confundindo ao longo da história, né, eles vão se transformando ali de babilônios para assírios e para o Império Persa, e no meio do Império Persa tinha, então, essa função, o escriba. O escriba, ele trabalhava para o rei, fazendo registro das decisões reais, dos decretos reais. Eles escreviam cartas que circulavam com decretos, mandos, comunicação da corte. Então, eles tinham essa função específica. E um homem em específico, chamado Esdras, judeu, trabalhava na corte do Império Persa, e ele é enviado por esse imperador para ensinar ao povo judeu, para retornar à terra e ensinar ao povo judeu
as leis de Deus. E ele mesmo fala, um escriba da lei de Deus. Esdras, mais do que um escriba do Império Persa, ele era um escriba das leis de Deus. E ele passa a ser o responsável por isso. Em Esdras capítulo 7, a gente vê essa ordem do imperador persa enviando Esdras. Em Neemias capítulo 8, nós vimos que aqueles que retornam, então, depois desses 70 anos de cativeiro ali, exilados, né, pelo povo babilônio, eles retornam para a terra, e esses que retornam passam uma manhã inteira lendo as leis de Deus, como forma de retomar esse ensino que talvez havia se perdido. Eles não se perderam por completo, porque muitos sacerdotes faziam questão de permear o povo, mesmo em meio ao exílio, mantendo a cultura, explicando as leis e falando para o povo. Então o povo continuou aprendendo, claro que de maneira muito menos eficiente do que eles tinham em meio à sua própria terra, mas eles continuavam passando esse conhecimento. Mas ao retornar, eles podem desfrutar de novo do seu lar, da sua identidade por completo e pelo ensino livre do conhecimento da lei de Deus. E a gente vê isso lá em Neemias 8, isso acontecendo. E aí esses professores, esses escribas eram formados, e eles passam a circular no meio do povo, explicando na vida comum, andando pelas ruas e explicando a lei de Deus, como forma de ressuscitar, de retomar, de trazer de volta a identidade pelo ensino da lei de Deus. E eles eram então conhecidos como professores da lei, esses escribas que circulavam pelas ruas, e eles se tornaram muito respeitados também pelo povo por serem responsáveis por ensinar a lei. Eles se tornaram chamados também de professores da lei. Além disso, eles continuavam escrevendo cartas e eram responsáveis por escritas, então se eu não soubesse escrever e precisava escrever uma carta, eu procurava um escriba. E ele era facilmente identificado, porque eles andavam com tinteiros no bolso. Ezequiel, capítulo 9, versículo 2, fala sobre um homem que chega numa cidade e de longe se vê que junto com eles tem homens carregando armas, mas ele carrega um tinteiro na sua cintura. Um escriba, uma típica imagem de um escriba. A gente tem a imagem aí de um escriba. Lucas, eu acho que está fora de ordem, então eu vou pedir para você colocar para mim, por favor, a imagem daquele homem sentadinho ali escrevendo. Mais uma. Aí do lado esquerdo, nós temos esse homem escrevendo. Ele é a típica imagem de um escriba, né, sentado com seu tinteiro. Do lado direito ali, um jovem judeu aprendendo as escrituras. Vou pedir para você voltar algumas imagens, lá no segundo slide, por favor. Esse segundo slide mostra para a gente algumas formas de escrita da época. Né, o primeiro ali são hieróglifos egípcios, sendo registrados com uma espécie de pincel, né, uma pequena vassoura ali que era embebida em tinta, escrita no papiro. O papiro era feito, né, da árvore do papiro, né, da árvore do junco, melhor dizendo, e eles faziam essas fibras trançadas ali, produziam uma espécie de papel bem primitivo. Podia ser escrito também com tinta embebida num pincel de bambu, ou melhor, naquela pena de bambu, como a gente falou antes, né, embebido na tinta de fuligem, e escrito também num papiro, num pedaço de couro. Poderia ser entalhado ali com uma espécie de martelo em pedras ou em rochas ou em pedaços de madeira ou ainda na argila. Podia ser riscada na madeira mesmo, como acontece na quarta imagem ali. Nessa tábua de madeira era riscado mesmo, marcado na madeira, entalhado, mas aí não tão brutamente ali com o martelo, mas riscando mesmo na madeira com uma caneta de mão ali, um raspadorzinho, né? E a última ali na argila, escrito na argila macia, com um instrumento também que permitia essa escrita, eram formas de escrita. Próxima imagem, por favor, Lucas. Nós temos aí os rolos sendo ensinados, né? Quando a gente falou da escola de profetas, fui me empolgando aqui, esqueci que a gente tinha algumas imagens. Quando tinham as escolas dos profetas ensinavam, já utilizavam então rolos feitos de um papel mais primitivo do que a gente tem hoje, mas muito semelhante também, mais grosseiro, né, mais rústico, mas bem semelhante. A próxima imagem, por favor. Aí uma escola onde a gente já vai falar sobre isso, né, os meninos judeus aprendiam a ler e escrever, eles sentavam diante dos professores. Obrigado, Lucas. Então, além dessa influência, quando eles retornam
e esses escribas se tornam notórios no meio do povo, quando eles retornam do cativeiro, o povo de Israel passa a fazer parte do Império Grego, e a cultura grega passa a ter essa influência muito forte sobre a vida do povo judeu. E a influência é tão forte que ela atinge principalmente as classes mais ricas, que passam a aceitar o idioma, a cultura, a literatura e os jogos. Eles são chamados de helenistas. Os helenistas, então, são essa linha de judeus que aceitavam a cultura grega, a cultura helenista, inclusive, né? Eles eram judeus helenistas ali. E eles eram muito rejeitados, alguns por um sentimento de orgulho nacionalista, e diziam, não, nós não vamos nos render a uma cultura que nos invade, mas nós devemos, então, bater o pé contra isso. Mas outros tinham uma perspectiva religiosa, e surgiu o grupo dos Hassidim, que mais para frente seriam os conhecidos nossos fariseus. Os Hassidins, eles então batiam na tecla de não se render à cultura grega em prol do ensino das leis de Deus solidamente no ambiente judaico. Então, dentro de Jerusalém mesmo, havia muito forte essa disputa entre os helenistas e os Hassidim, e aí isso tudo culmina com a construção de uma escola grega, um ginásio, em 175 a.C. Isso tem muita influência dos reis seleucidas que habitavam aquela época, né, oriundos da Síria, e que tinham essa influência grega. E aí as escolas gregas iniciavam aos 7 anos de idade, elas eram pagas, e eles ensinavam a ler, escrever, contar, música e habilidades físicas, né, como se fosse uma educação física. E a partir dos 16 anos, eles iam para o ginásio e aprendiam literatura, filosofia e política. Essas escolas eram reguladas pelo Areópago, e Paulo mesmo faz uso dessa estrutura para abrir a sua própria escola em Atenas e para utilizar a escola de Tirano como ambiente de pregação. A gente vê isso lá em Atos 17 e Atos 19. Os fariseus, então, conseguem, a partir da derrota de um rei Seleucida que dominava sobre Jerusalém em 164 a.C., eles conseguem vencer esse processo todo. E vencer esse processo do ensino tão forte dos gregos, e aí eles conseguem instituir escolas judaicas bem sólidas que ensinam às crianças toda a lei judaica, e se retoma isso. Mas só lá em 65 depois de Cristo é que se torna obrigatório para todas as crianças o estudo da lei judaica. Então, isso era o que eu queria passar hoje para vocês a respeito da educação e como isso influenciou a vida dos judeus. E quero voltar naquela questão das palavras doce como mel, que a gente possa desfrutar da educação, do ensino, como palavras doces mesmo para a nossa vida diária com Deus. Eu quero orar com você e nós vamos encerrar a nossa escola bíblica. Obrigado pela sua participação, que Deus te abençoe muito. Deus, muito obrigado por esse tempo de ensino na Tua Palavra. Seja conosco nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço e Deus te abençoe.